A gente vai trazer o Estevão Limana agora com informações das federações das indústrias dos estados que têm um grande número de exportações para os americanos e estão também preocupados. Estevão, traz para a gente o posicionamento dessas entidades. Boa tarde. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe. Boa tarde a todos que estão com a gente aqui na CNN Brasil. O receio está generalizado entre as federações após este anúncio. Hoje pela manhã fiz um levantamento com as principais aqui do país e vou trazer essas informações, portanto, para quem nos acompanha aqui no Bastidores. As federações, então, que possuem o maior número de exportações, estão enxergando essa preocupação com o tarifaço de Donald Trump. E isso acontece porque, segundo a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, o país bateu recorde histórico nas exportações para os Estados Unidos no ano passado. A termos de informação, foram cerca de 40 bilhões de dólares, com 40 milhões de toneladas de produtos e commodities que saíram aqui do Brasil e foram enviadas aos Estados Unidos. Nesse montante todo dos 40 milhões de toneladas, a indústria representa 70%, então são valores bastante significativos. E nesse levantamento que eu fiz, a gente vai destacar também em uma ilustração aí na tela quais são os principais estados que podem ficar impactados com as tarifas aqui que foram impostas pelo governo americano. Nós começamos com São Paulo, que é o estado que mais exporta produtos, cerca de 13,5 bilhões de dólares, seguido pelo Rio de Janeiro, 7,2 bilhões, Minas Gerais, 4,6 bilhões, Espírito Santo, 3,1 bilhões, Rio Grande do Sul com 1,8 bilhão e Santa Catarina com 1,7 bilhão. São os estados que mais possuem, então, produtos que são exportados, que giram mais dinheiro com exportação de produtos ao país americano. E então eu fui conversar com as federações e na repercussão eu começo aqui destacando a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Por meio de uma nota que é assinada pelo presidente Josué Gomes da Silva, a Fiesp afirma que quando razões não econômicas são usadas para justificar a quebra de todo o regramento comercial e do direito internacional, é importante reafirmar os princípios instituídos pelos Founding Fathers da América, pelos pais fundadores dos Estados Unidos, além de afirmar que, apesar do impacto negativo para a indústria brasileira, a Fiesp entende que a soberania nacional é inegociável e que as negociações e a diplomacia devem prevalecer. No Rio de Janeiro, a Firjan manifestou preocupação com o anúncio, pois o pacote prevê mais 50% a tarifas que já tiveram um acréscimo neste ano, por exemplo, em 25%, como é o caso do aço. O estado carioca também teme o impacto principalmente na exportação do petróleo e na venda de peças de aeronaves, que são os produtos que mais são exportados do Rio de Janeiro. Já em Minas Gerais, o terceiro estado nessa lista do ranking que mais exportam, a Fienge afirmou que o momento exige diálogo e cooperação entre os países e que também é necessário ter serenidade e responsabilidade. A federação menciona ainda a lei da reciprocidade e diz que eventuais medidas de retaliação devem ser avaliadas com cautela, pois podem trazer prejuízos significativos à sociedade e ao setor produtivo. No Espírito Santo, a Findes considera que a tarifa de 50% é arbitrária e que trará impactos severos às exportações do setor de aço, rochas ornamentais, papel, celulose, minério e café, os principais produtos da estrutura econômica capixaba. No Rio Grande do Sul, a Fiergs também menciona que enxerga a situação com preocupação e que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Rio Grande do Sul, principalmente para produtos químicos, máquinas, alimentos processados, calçados e couro. Por último, Santa Catarina, que é o sexto estado que mais exporta para os Estados Unidos, a Fiesc pediu para que a diplomacia brasileira atue intensamente na negociação para que a indústria continue competitiva no cenário internacional. E a federação também chama atenção para o receio no possível crescimento do desemprego com essas tarifas, com principalmente esse desemprego no setor moveleiro, que exporta muito para os Estados Unidos. É importante chamar a atenção a um outro fator em Santa Catarina, é que os Estados Unidos são os maiores parceiros comerciais internacionais do estado. Portanto, o impacto é grande.
Inclusive, ao longo dessa quinta-feira, eu conversei com alguns empresários do setor de metalurgia que mencionaram, Uribe e Tainá, que eles temem que o aumento dos preços dos produtos oriundos das usinas de aço ou nos produtos manufaturados já exista um reajuste nos próximos meses. Essas são as reações, portanto, das federações que nós temos até este momento. Aqui somos vários braços trabalhando para trazer informação precisa. Obrigada, viu? Muito importante essa reação da indústria. Estevão, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre o assunto contigo. Qualquer novidade também pode nos acionar a qualquer momento.